professor Rodrigo está aqui com a gente hoje, inclusive pelo lançamento desse livro, O Ceticismo da Fé. Deixa eu mostrar aqui para você. Um livro realmente incrível. E eu quero conversar algumas coisas sobre o livro. E eu nem vou me preocupar, porque não importa o quanto a gente converse sobre o livro, não vai esgotar o assunto. Você, por favor, adquira o livro e leia, porque vai fazer total diferença. Porque, inclusive, você mexe num tabu, professor, muito complexo. Porque quem tem fé acredita piamente naquilo e não acredita que essa fé deva ser questionada. Muitas vezes nem por um terceiro, e quase que 100% daqueles que têm a sua fé não acreditam que ela pode ser questionada por eles mesmos. E você já coloca o dedo nessa ferida e diz assim, olha, para que o... Estou aqui parafraseando, né? Não são essas exatas as palavras, mas para que a sua fé seja realmente consistente, você tem que questionar, porque quando a gente questiona, a gente tem respostas, e essas respostas vão ser transformadas em conhecimento, e aí você vai ter uma fé solidificada. Aí você mexe com todo mundo, né? Porque você está falando de fé, então no mundo acadêmico isso é muito complicado. Falando de questionar a fé no mundo cristão é extremamente complicado. Você mexeu aí num vespeiro, né? Num vespeiro e conscientemente. Consciente, inclusive, das reações que podem advir a partir disso. É lógico que esse livro, Wagner, em primeira instância, ele não foi escrito pensando no cristão, no religioso piedoso. Embora, é claro, não é um livro que não sejam bem-vindos os de fé para lê-lo. Claro. Mas, em primeiro lugar, eu escrevi para pessoas que ou não têm fé ou nutrem sérias dúvidas em relação àquilo que acreditam. Aquele que está com sua fé bem resolvida também é bem-vindo a ler, mas não é uma linguagem de púlpito, não é uma linguagem de culto. Não é uma linguagem nada igrejeira. Nada igrejeira. Também não é uma linguagem acadêmica, muito hard e tudo, embora... Não é uma tese de doutorado. Exatamente. Embora alguns assuntos, por mais que você esmiúce, não é tão fácil transformá-los em linguagem comum. Mas eu tentei ao máximo, mesmo sem ser jornalista, fazendo uma linguagem jornalística. Partindo de dois pressupostos. Primeiro, para aquele que não tem a Bíblia como referencial, eu me baseio em Descartes. Descartes diz que o homem deve duvidar de tudo para acreditar em alguma coisa. E a partir do método cartesiano, que, por incrível que pareça, apesar de Descartes ser uma pessoa comprometida com a fé em Deus, Descartes é muito aplaudido pelos ateus, pelos céticos, e falam muito do método cartesiano da dúvida absoluta. Descartes destrói tudo para demolir. Ele vai demolir todo um edifício para reconstruir uma nova construção de certezas. Eu parti do pressuposto de Descartes para começar a construir o meu livro. Daí a questão ceticismo da fé. Para aqueles que têm a Bíblia como base, deixe-me dizer, e esse também é um dos capítulos que vai aparecer lá no final do livro, a Bíblia também faz uma conjugação entre fé e dúvida dentro do mesmo patamar, para dar um ou dois exemplos. Abraão é conhecido por todos os cristãos como sendo o pai da fé, não é isso? O grande pai da fé, Abraão. Mas se você olhar a Bíblia, no livro do Gênesis, a história de Abraão, a primeira vez que Abraão abre a boca na Bíblia é para expressar uma dúvida. Não é para expressar uma certeza. Isso me chama a atenção. O outro exemplo clássico que eu posso dar é do próprio Senhor Jesus, que termina o ministério dele. Então, tem Abraão, o pai da fé, iniciando a trajetória dele com uma dúvida, e Jesus, que não precisa nem de encontrar parâmetros de comparação, termina o ministério dele numa cruz, também expressando uma dúvida. Por que me desamparaste? Então, se a dúvida não pudesse ser conjugada com a fé, nem Abraão questionaria, muito menos o Senhor Jesus Cristo. E você toca num assunto de que alguns personagens bíblicos, dentro do universo cristão, eles são tidos como irretocáveis, né? Pessoas que estão ali num outro grau né, da existência. E por isso a gente não pode questionar e tal. E você faz um contraponto muito consciente de que a Bíblia mesma, ela tem um tratamento desse personagem muito real, muito focado na realidade. Se eu não me engano, o exemplo que você traz é o exemplo de Davi. Claro. Conhecido como homem segundo o coração de Deus, mas que tem toda uma vida de pecado. De pecado e de angústias emocionais. Aliás, já que você mencionou Davi, um dos conjuntos de livros mais importantes da Bíblia, eu digo livros, porque Bíblia significa coleção de pequenos livros. Composta de vários. De vários, é o conjunto dos Salmos. A diferença dos Salmos para o restante da Bíblia é que nos outros livros, Deus sempre fala ao ser humano. Nos Salmos, é o ser humano que se dirige a Deus. Você não tem no livro dos Salmos a expressão assim diz o Senhor.
Ali você vê o lado humano do profeta, do escritor bíblico. E o livro dos Salmos está permeado de dúvidas e questionamentos. Senhor, até quando fugirás do meu clamor? Eu clamo de noite, o Senhor não me ouve. Eu clamo de dia, o Senhor finge que não está ouvindo. São questionamentos. Então, o próprio Deus nos aconselha. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Essa expressão no hebraico, provai que o Senhor é bom, é ta'am no hebraico, é provar no sentido assim, examine criticamente, vinde, arrazoemos, diz o Senhor. O que é arrazoar? Fazer o que estamos fazendo aqui. Vamos conversar. Olha, eu acho que tem que colocar a caneca lá, eu acho que é aqui, você vai apresentar seus argumentos. Deus senta para debater conosco, isso é interessante, para nos convencer, é o culto racional da fé. Então, existe para mim uma diferença entre a pessoa que realmente crê em Deus e aquele que é apenas um soberbo da crença. Existe uma diferença entre crer em Deus e quem crê em Deus luta com Deus e aquele que é o soberbo da fé, finge que nenhum problema está acontecendo. E talvez essa coisa da gente não questionar a fé seja porque a gente não quer que quem também tem uma fé como a nossa vá procurar respostas em outros lugares e descubra, de repente, uma outra verdade, né? Uma outra questão. Tem até um parágrafo aqui, você diz o seguinte: isso não significa que eu preciso experimentar todas as coisas para ter uma opinião legítima sobre cada uma delas. Cuidado com os exageros. Então, ter a mente aberta é uma virtude, mas não a ponto do cérebro cair para fora. Então, você vai construindo um processo racional de questionamento e toda uma atribuição teórica para a resposta a essas perguntas. Exatamente. Eu não preciso ir lá experimentar o outro lado, mas eu posso entender o que esse outro lado pensa, o que esses outros lados pensam e onde é que essa outra fé ou esses outros conhecimentos estão fundamentados. Exatamente. Eu não preciso usar drogas para saber que drogas fazem mal à saúde. Por exemplo. Mas também não posso ficar no meu mundinho julgando os drogados com o meu código de valores. Eu nunca vou conseguir compreendê-los e até adverti-los do mal. E no que diz respeito à vida cristã de um modo geral, à vida religiosa, se me permite, eu vou até ampliar um pouquinho mais, eu até colocaria que esta é a diferença da fé bíblica para a fé islâmica, por exemplo. Eu sei que esse não é o tema do programa, mas eu quero tomá-lo apenas à guisa de ilustração. O que significa Islã? Islã é submissão a Alá, que é o Deus deles. E Israel, o que é Israel? Israel é o homem que luta com Deus e prevalece. Se você olhar assim em termos estéticos, é mais bonito falar que você pertence à fé da submissão a Deus do que dizer eu pertenço à fé do que luta com Deus. É melhor submissão do que luta com Deus. Luta parece uma arrogância com Deus. Mas é o quadro de Jacó que nos ilustra e não o quadro de Maomé. Mas qual a diferença? É porque Deus sabe que o ser humano é um ser inquieto, é um ser que questiona, é um ser que tem livre-arbítrio, pensante. Então Deus luta conosco porque Ele não nos quer marionete. E para lutar conosco, Deus até diminui de certa forma a grandeza dele para que Ele possa nos convencer não com o seu poder, mas com o seu amor. Por exemplo, nós dizemos teologicamente que estamos no grande conflito entre o bem e o mal. Eu pergunto, se estamos no grande conflito, se Deus estivesse lutando com o diabo, usando a potencialidade de Deus, não haveria luta. Porque quem pode lutar... Quem pode com Deus? O próprio fato de Miguel combater com seus anjos contra o dragão significa que ele não está combatendo com o poder de Deus, que nem haveria luta. Claro. Ele está combatendo com o caráter de Deus. E o caráter de Deus é um caráter que senta, que fala, olha, vamos conversar, o que você quer que eu faça? Eu coloquei você para pensar. E posso afirmar que eu sou uma pessoa de mente inquieta, eu coloco isso no livro, e são as minhas inquietudes e as minhas dúvidas que me carregam cada vez mais para uma certeza de fé muito grande. Portanto, o objetivo desse livro não é uma soberba acadêmica ou intelectual, também não é uma tentativa de ofender a inteligência de ninguém, é apenas testemunhar para pessoas cristãs, não cristãs, religiosas, não religiosas, crentes ou ateias ou agnósticas, como que eu, talvez tendo dúvidas muito semelhantes à de Karnal, a de Pondé e outros grandes que estão aí falando de ateísmo, mesmo tendo dúvidas semelhantes às deles, diferente deles, eu encontro cada vez mais uma plataforma segura para acreditar no meu Deus e afirmo, não é um devaneio mental. Eu acho que a forma como você se posiciona é muito interessante e eu lembro que a gente comentou isso de raspão da outra vez que você veio aqui. A gente está vivendo um período de redes sociais onde a ideia do outro é muito combatida por mim que penso diferente. Eu não consigo
ter diálogo. Esse arrazoemos que você estava explicando aqui não existe. Com certeza. Porque cada universo fica querendo defender a sua postura como se o outro não existisse. Você se posiciona, quando está escrevendo o livro, dizendo, eu acredito em Deus. E vou dividir com vocês aqui algumas respostas que fui encontrando, enfim. Mas você não ignora o pensamento do outro. Você traz o pensamento do outro e vai discutindo, respeitando. Eu sinto esse respeito o tempo todo. Não é como se você está minimizando o outro para que a ideia dele não tenha valor, mas você está trazendo essa questão e discutindo esse Deus que você acredita. Você se posiciona assim como autor o tempo todo no livro. Eu acho que só isso já é uma grande lição para esses dias atuais que a gente vive, né? Eu procuro. Em primeiro lugar, eu coloco isso que você falou em 3 elementos. Letra A, Deus não precisa de advogados. Você coloca isso no livro, Exatamente. Deus precisa de testemunhas. E se ele precisasse de advogados, há pessoas com OAB muito melhor do que eu para defender Deus. Tá certo? Então tem que aprender com o erro de Pedro. Não é cortando a orelha de Malco que eu vou defender a Cristo. Deus precisa de testemunhas, não de advogados. Número 2, eu posso entender os questionamentos de Nietzsche e ver em Nietzsche uma pessoa sincera, antes de demonizar Nietzsche. Ele faz perguntas que são sérias mesmo. Ele está vivendo uma época em que ele falou, Deus morreu e as igrejas são o sepultamento de Deus. Eu não vou ignorar tudo isso. Eu não vou cair aqui na falácia do espantalho, que é quando você desdenha o outro para fazer fácil rebater o que ele está dizendo. Não, só que eu mostro que mesmo tendo os raciocínios de Nietzsche, eu consegui chegar a uma conclusão diferente de Nietzsche, de Kafka, de Schopenhauer, de outros mais que eu vou citando aí, de Diderot. E, em terceiro lugar, aprender que, uma máxima de Santo Agostinho, no essencial temos que ter unidade. Ou seja, no que diz respeito a amar o semelhante e não odiar, não pode ter minha opinião a sua. Desculpe, se você quer defender o ódio, eu não tenho como respeitar a sua opinião. Na essência, temos que ter unidade. No que não é essencial, podemos ter liberdade. Às vezes você gosta de gravata azul, eu posso gostar de gravata vermelha, podemos ter liberdade. Mas em tudo, caridade. Sumarizando a frase de Santo Agostinho, no essencial, unidade. No não essencial, diversidade, liberdade. Porém, em tudo, caridade. Acho que se fizermos isto, teremos um bom espaço para testemunhar de Deus e, agora um discurso para os religiosos, deixar Deus ser Deus. Porque o meu papel na história é testemunhar dele. Não é sentar no trono da justiça e começar a separar o joio do trigo, como muitos religiosos querem fazer por aí. É interessante. Só sobre um destaque sobre esse raciocínio, você disse, eu posso citar Nietzsche e posso pegar coisas que ele disse, mas posso chegar a conclusões finais diferentes da dele. Eu acho que isso é de uma extrema leveza e de um extremo bom senso, porque existem pessoas que disseram coisas extremamente interessantes e não é porque elas não têm a mesma fé que eu também vou deixar de ter a minha fé porque estou lendo alguma coisa. A própria Bíblia diz que é para eu olhar tudo, mas reter o que é bom. Você cita, por exemplo, Che Guevara. Sim. E eu acho que é logo na introdução do livro que você faz isso. Então você já chega assim, Temos olha... sem perder a ternura, endurecer, temos que endurecer, mas sem perder a ternura jamais. Não é porque você está citando um ícone do comunismo e é contrário a a construção do pensamento aí cristão e tudo mais, que o livro tem que ser deixado de lado. Então eu te coloquei uma frase do Che Guevara, então não adianta mais, tudo que eu escrevi não é por aí. Exatamente. E também eu quero propor para o leitor, seja ele cristão, não religioso, como falei, todo esse público aí, o que eu chamaria de uma leitura inteligente e posicional a respeito dos autores. Eu não posso fazer uma leitura tipo Ctrl+C, Ctrl+V. Eu tenho que ler o que o autor está falando, entender as conclusões dele, por que ele chegou àquela conclusão e, mediante o caminho que ele percorreu, pensar se eu poderia chegar a outra conclusão diferente da dele, mesmo tendo os mesmos elementos que ele teve. Eu acho que essa seria um posicionamento crítico. E, ao mesmo tempo, eu digo que alguém pode falar, não, mas a Bíblia basta. Alguns em casa podem até estar chocados, né? Mas um religioso, conservador, perdendo tempo lendo Nietzsche, você deveria estar lendo a Bíblia. Pode ser que, talvez, quando esse programa estiver não só no Novo Tempo, mas no YouTube, alguém coloque um comentário lá, estou decepcionado. Eu esperava que o Rodrigo Silva gastasse mais tempo lendo a Bíblia e o Espírito de Profecia, e não vai lendo Nietzsche.
Mas hoje não podemos nos furtar a isso, sabe? Os jovens estão sendo das igrejas, estão entrando nas universidades, estão colocados à disposição desses autores aí. E o que eu acho que o papel que os líderes religiosos têm que fazer não é isolar a igreja da crítica, mas imunizá-la em relação à crítica. Claro. Isolar e imunizar não são sinônimos perfeitos. Então, muitos pregadores ainda ficam com um discurso conservador, a meu ver, que não dá mais conta do recado, tentando apenas isolar a juventude do mundo que o cerca. Hoje eu não posso me furtar. Pondé foi meu professor. Eu fui aluno do Pondé em filosofia. E o Pondé hoje, nada contra a pessoa dele, estou citando que são 2 youtubers que viraram da filosofia, ele, o Karnal e outros mais que eu poderia mencionar aqui, que tem milhares de seguidores na internet e é um ledo engano o irmão religioso, a irmã, achar que o filho dele não está lá no YouTube, olhando os canais desse pessoal e assistindo, e eles colocando perguntas que os jovens, peraí, eu não tinha parado para pensar nisso, né, que aquela velha e feliz história da igreja não faz sentido, ou ele vai para a universidade e tem a fé abalada. Então eu gostaria de mostrar para esses jovens que eu li os mesmos autores e cheguei a conclusões diferentes, tá certo? Não por uma tradição de pai e mãe, porque eu não nasci na igreja adventista, eu me tornei, e também não por uma questão de compromisso piegas, mas, como eu falei, o livro, eu só peço esse beneplácito a meu favor. É um testemunho honesto e sincero que eu dou da minha fé em Deus a partir das minhas inquietudes, das minhas incertezas, da minha humanidade. E não vai faltar respostas. Não.